Fala galera, você que está nos acompanhando aqui, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Eu queria muito agradecer você que está nos acompanhando. Desde já deixa o teu curtir aí, teu like, tá bom? Aqui não tem nada de besteira, aqui tudo tem uma intenção. Então, gente, eu queria agradecê-los. A gente vai iniciar um vídeo aqui e desde já, esse vídeo aqui não é uma entrevista, tá bom? Não estou falando aqui com a entrevista do dia. Esse aqui é o Matheus Furtado, para quem não conhece, é um amigão, alguém que eu conheço há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. A gente tem criado uma conexão muito grande. Eu até falei com ele que a gente se encontrou e parece que as crianças se mexeram no ventre, porque foi uma ligação muito afinada e eu queria muito apresentar eles para vocês. E a gente vai estar compartilhando algo, ele vai estar compartilhando um texto que eu pedi para ele orar e buscar e intencional para que ele derrame sobre vocês. E a gente vai estar compartilhando, vai estar comentando um assunto do outro e eu espero que você seja edificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Matheus. Olá galera, tudo bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 9, 35 ou 38. A gente vai meditar e discorrer um pouco sobre esse texto que diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: De fato a colheita é abundante, é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso ore ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita, né? Ceifeiros para a sua colheita. Cara, quando o Matheus me convidou para trazer conversar um pouco sobre algo que estava queimando no meu coração, e ver esse versículo, ver esse texto que diz que Jesus ele foi andava nas cidades e povoados e ele andava ensinando, pregando, curando os enfermos e ele tinha grande compaixão dessas pessoas quando ele via. Jesus tem falado muito sobre os ofícios que ele exerceu na terra para mim. Jesus ele tem falado muito sobre o que ele foi na terra enquanto andou sobre ela. No Antigo Testamento, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala que no passado Deus falou por meio de profetas ao mundo, mas depois ele falou por meio de seu filho, e hoje eu creio que fala por meio dos filhos. E no passado, no Antigo Testamento, você vai ver Deus levantando reis, profetas e sacerdotes, né? Deus ele levantou profetas como Elias, Isaías, ele levantou sacerdotes como Arão, Samuel, ele levantou reis como Davi, Salomão, seu filho. E cara, quando Jesus veio, ele veio exercer esses três ministérios, esses três ofícios. Por isso que ele pregava e ensinava. Quando ele ensina, ele é ali o rei, né? O rei é aquele que ensina, que protege, aquele que cuida, que pastoreia. Quando ele começa a pregar sobre o reino, começa a proclamar o reino, ele é o profeta. E quando ele tem compaixão do povo, ele é sacerdote. E quando Jesus ele morre, ao terceiro dia ressuscita e sobe aos céus, ele fala: agora vocês são os reis, vocês são os sacerdotes, vocês são os profetas das nações. Agora vocês vão ter que cuidar das pessoas, vocês vão ter que discipular as pessoas, vocês vão ter que pastorear as pessoas. Agora vocês vão ter que pregar o reino de Deus, agora vocês vão ter que estabelecer o reino de Deus, vocês vão ter que ser profetas. Não é mais algo somente para uma pessoa, né? Não. Virou algo para todo mundo, Exato. uma responsabilidade de toda a igreja. Exatamente. Né? Exatamente. Pode ver. E aí ele coloca isso nos nossos corações. Porque quando Cristo é ministrado para dentro de você, tudo que é em Cristo, você pertence a você agora. Tudo que Jesus tinha enquanto andou sobre a face da terra, e você aceita Jesus, tudo que Jesus tinha ministrado para dentro de você. Tipo, tudo. E os ofícios também, tanto os direitos como as responsabilidades, quanto os direitos quanto os deveres. Os direitos de ser herdeiro do trono de Deus, os direitos de receber as bênçãos, os tesouros celestiais que Jesus tinha, você também tem. Mas também assim como vocês têm os direitos, vocês têm os deveres. É por isso que Jesus fala: agora assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. E é isso que Jesus está falando. Olha, na Bíblia, a gente vai ver três movimentações de Jesus, né? Isso eu aprendi com o pastor Vitor Azevedo. A gente vai ver três movimentações de Jesus, né? E Jesus indo para
Quando Jesus ia ele ia evangelizar. E quando Jesus estava ele estava na igreja. E Jesus, como de costume, ele foi orar. Ou seja, hoje é natural, Sim. e deve ser natural que nós devemos nos mover nesses três âmbitos. Às vezes a gente está muito só na igreja, Sim, sim. ou você está, como de costume, só orando, ou só só evangelizando. Não, tem que ter equilíbrio dos três, né? A gente deve ser pessoas igrejadas, pessoas que pertencem a uma igreja, mas também... Presta conta, né? Exatamente, que presta conta, que tem um feedback com seus pastores, com seus Tem uma discipuladores. frase que eu vi na internet um tempo desse, que o cara diz assim, que você pode até obter um sermão online, mas você não pode ver a vida da igreja online. Não pode, É cara. muito É diferente. difícil. Você tem que estar em comunidade, cara. Uma comunidade de fé, uma comunidade entre irmãos, senão não tem, cara. Tu vai começar a adaptar o evangelho à tua vida. Vai começar a ouvir o que tu quer no YouTube, cara, isso é ruim. Eu acho que hoje, na igreja, essa palavra ela é muito diretiva para esse tempo, porque a gente se vê diante de uma geração que ela terceiriza muito o seu papel, o seu chamado, aquilo que Jesus a chamou, a sua vocação. Entendeu? Eu acredito que tudo aquilo que Deus nos deu, como dons, como ir pregar para a África, sei lá, no Nordeste ou no Rio aqui próximo, tudo isso faz parte de uma vocação. Exato. Tudo isso não quer dizer que é a única coisa que eu vou fazer, mas isso faz parte de algo que Jesus já colocou dentro de você, Jesus já plantou no seu coração, mas existe um chamado que é global. Exato. Existe um chamado que é uma responsabilidade de todos nós cristãos. Exatamente. Eu acho que na graça, a gente não mais deixou isso na mão de um Arão, na mão de um Moisés, na mão de um Josué, na mão de um pastor, na mão do teu pastor, na mão do pastor. Tudo foi colocado para os gentios, os rejeitados. Deus ele abriu para todo mundo. Até porque Moisés ele fala lá em Êxodo 19, 20, que é engraçado, os teólogos dizem que é o 1 Pedro 2,9 do Antigo Testamento. Praticamente as mesmas palavras que Pedro falou no 1 Pedro 2,9 tá lá. Então ele abriu para todo mundo, cara. A vontade de Deus era que na primeira vez que Moisés subiu, era que todo mundo subisse. Aí já que o pessoal rejeitou na primeira vez, aí ele falou assim... Agora até porque ele fala, né? Quem dera que todos fossem profetas. Exato, né? todo mundo fosse sacerdote. Fosse rei. Eu acredito que hoje... tem um pastor Luiz Hermínio sempre fala, né, que diz assim, que oxalá se todos entendessem o seu sacerdócio. Todo mundo entendesse sua identidade, todo mundo pudesse ajudar outros, todo mundo pudesse não depender do seu pastor, não depender do seu discipulador. Mas eu acredito que Deus nos deu... É muito natural. Você nasce, você cresce, você se torna adulto. Ou seja, você se torna dependente do seu pai, mas tem um momento que você se torna autônomo, você tem que viver a sua própria vida. E em Deus não é diferente. A liberdade, ela também te dá autonomia. Sim. Você tem que tomar suas próprias decisões. Você tem que escolher para si aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Eu acho que esse é o problema da nossa geração. Exatamente. Nós vemos hoje essa questão de maturidade e tal. Quando você é bebê, você é dependente total, né? As pessoas têm que dar comida na tua boca, as pessoas têm que te limpar. Mas hoje em dia nós vemos muitos adultos dentro da igreja andando de fralda. Infelizmente, cara, que tem que dar ainda comida na boca e quando ela se suja, o pastor tem que limpar ela. Um tamanho adulto, tamanho cavalão ali, entendeu? E isso é errado, cara. Porque quando você amadurece, você tem que começar a agir. Olha, a gente tem uma cultura infeliz na igreja, que é só o pastor que sobe no monte, que é só o pastor que recebe as leis de Deus, é a questão de Moisés, né? E o povo fica aqui embaixo. Então, parece que é impossível todo mundo chegar lá, né? Nossa, não, só o pastor que... nós entendemos. Todo mundo está no mesmo barco. Exatamente. Nós entendemos, sim, a hierarquia, nós honramos os nossos pastores e líderes, nós amamos os nossos pastores e líderes, né? Nós sabemos que eles têm uma palavra de Deus, né? E que se não for eles liberando as coisas não acontecem. Mas nós cremos que também nós podemos entrar nesse lugar de comunhão. Nós cremos também que nós podemos ter uma palavra revelada por Deus. Nós também podemos entrar no Santo dos Santos, assim como nossos líderes e pastores e os seus pastores também entram no Santo Lugar. Cara, não dependa apenas de pregação no YouTube e da pregação no domingo à noite do seu pastor. Olha,
Uma coisa que eu questiono muito, porque, olha, o mundo não precisa de carnaval pra beber, pra se prostituir, pra estar em festa. Por que nós precisamos domingo à noite pra abrir a Bíblia e orar? É contraditório. Abra sua Bíblia todos os dias. Você vai ver o quanto vai ser revelador pra você. Quanto você vai receber de Deus. Receber aquela palavra pulando dentro de nós. Né? Exato, cara. Pra quem não sabe, gente, a gente trabalha hoje no mesmo ministério, a gente tá no Candeia, a gente somos de igrejas diferentes. A gente acredita assim que o ministério de Jesus, o reino de Deus, ele é formado por pessoas diferentes, perspectivas diferentes, cosmovisões diferentes, movimentações diferentes. Exato. Isso não nos separa, isso nos agrega Muito, mano. muito mais. A gente tem entendido nesse tempo, até porque Jesus ele não segregou ninguém, ele agregou os perdidos para que eles alcançassem a graça. Então nesse tempo a gente tem trabalhado no Candeia, ele é líder de jovens, né, na igreja dele. Monte Tabor. Eu nem conheço direito, mas já parece que já. Os cabas quebram muito, entendeu? Esse moleque aqui tá no terceiro lugar lá sei lá, no Santo dos Santos. Para com isso. Mas, cara. Depois a gente. Mas assim, a gente tem entendido, cara, que Deus não nos chamou para ficarmos atrás de uma cadeira, Deus nos chamou para guardar para si aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu acredito que quando o reino de Deus foi colocado sobre nós, ele nos chamou para a gente caminhar junto. O cara da Assembleia de Deus com uma batista, mas se a gente não entender isso, a gente vai estar caminhando para a Babilônia. Exato. A Babilônia ela é um lugar de competição, é um lugar de sim. comparação, é um lugar de tomar o lugar do outro. Isso não é reino de Deus, cara. Se você estiver vivendo isso, sai desse lugar, porque isso não é reino de Deus, cara. É a questão de você olhar para o irmão não como um comparador, né? Será que a célula dele vai crescer mais que a minha? O ministério dele vai crescer mais. Deus usa mais ele do que eu. Ele posta mais foto de adorando o Senhor do que eu. Pois é, quem compara, né? Não dá, perde o relacionamento, perde a essência, entendeu? Então, nesse tempo, a gente tem entendido que nós fomos chamados com um papel na sociedade. Você pode ter sido chamado aí para pregar no meio dos ribeirinhos, como eu nasci lá no meio do meu pai, foi viajando e tal. Eu trabalhei tu também, né? Na mesma escola também, né? Viajando por aí. Mas você talvez foi chamado para ser um advogado. Foi chamado para ser, sei lá, um médico, um engenheiro, um pipoqueiro. Eu não sei. No lugar que Deus te levar, te levantar, você vai ser feliz para ser e fazer. Você vai ser feliz onde Deus te chamar. Eu acredito que hoje o problema dessa geração é não saber quem é e não... Olha, um problema que eu acho muito recorrente é você não celebrar o lugar do outro. É muito mais fácil você chegar com um cara e dizer, cara, que difícil, que luta. É verdade. É muito ruim. Mas tem o cara que está crescendo, ele está começando a crescer e o cara é mais difícil. É mais difícil ele chegar, celebrar isso, e o cara talvez não tenha nem merecimento disso. Exato. E a gente não tem essa sensibilidade de celebrar a vitória do outro, celebrar a herança do outro. E cara, você foi chamado para ser filho de Deus. Você não tem merecimento nenhum, eu não tenho merecimento nenhum, nós não temos merecimento de nada. Mas Deus nos tem dado a herança, que é ser co-herdeiro junto com Ele, com Cristo, entendeu? Morrer com Ele, ser ressuscitado com Ele, cara, isso é muito louco. Então, eu tenho visto assim, que a gente tem uma frase do Abraham Kuyper, não sei se tu conhece, ele diz assim que todas as coisas foram criadas e tudo é obra criada, não lembro direito, mas a obra criada pertence a mim, é meu, alguma coisa assim que ele fala, não lembro direito agora. E ele diz assim, ele fala sobre a criação, sobre o mundo. E às vezes a gente como igreja não tem entendido o nosso sacerdócio, não tem entendido o nosso papel, a nossa identidade. E tem criado uma divisão entre nós e o mundo. É uma visão, é um dualismo grego que existe aí, e a gente tem perdido a sensibilidade de ir atrás dos perdidos, de agregar os perdidos. Eu estava até falando ontem com nossos jovens sobre isso, a gente se fecha numa bolha gospel, Sim. A gente se fecha no mundo evangélico. A gente tem uma linguagem evangeliquez, né? O pessoal até riu, né? Vaso, obreiro, que as pessoas não têm como tocar as pessoas dessa forma, cara. Você estude, leia. Olha, quando Paulo foi evangelizar a galera de Atenas, ele foi levando os próprios poetas de Atenas, sim, né? Sim, exatamente. E ele foi lá falando do que eles entendiam. As pessoas no mundo não vão entender o que você sabe da igreja. As pessoas no mundo não vão conseguir compreender, cara.
você tem que passar a mensagem do evangelho De uma forma mais simples possível. exatamente, e da linguagem dela, não tem como. Outra coisa, eu tava pensando aqui, lembrei, as pessoas, olha, por que que a gente vê um crescimento de abertura de academia, de salão de beleza? Uma vez um pastor estava falando sobre isso. A gente vê em cada esquina um salão de beleza, uma academia. Por que que as pessoas elas vão tanto? Amém que né, a gente tem uma cultura hoje em dia, né, de comer comidas mais saudáveis e viver bem-estar e tal. Isso é muito bom. Mas às vezes as pessoas agregam isso. Tu estava falando sobre crise, né, de identidade, crise da pessoa mesmo sem entender, né, quem eu sou, por que eu tô aqui. Muitas dessas pessoas que vão à academia ou que vão para salão de beleza é para serem aceitos. Sim. Né? Para ficar mais bonito, mais forte, postar, né, nos stories no Instagram, né, fazendo... Cara, isso daí é uma das características de falta de identidade. Não que você vai deixar de fazer academia, não que você vai deixar de, né, cortar cuidar o cabelo, do não, corpo. pelo amor de Deus. Mas é bíblico. Né? Cuide para que isso não seja algo que você, como aceitação. Porque se você mesmo não se aceita, não são as pessoas aceitando você ou dizendo que aceitam você que você vai se sentir aceito. É só quando você se aceita, é só quando você se ama e se cuida de verdade, se ama de verdade, se aceita, que as pessoas vão ter que te aceitar, independente mesmo se você é bonito, feio, se é cheiroso, não sei. Mas cuidado para que isso não seja algo pertinente a você, que seja uma falha dentro de você, né? E se entenda, busque em Deus a sua identidade, busque em Deus a sua identidade em Deus, né, para que você entenda para que foi chamado. Que isso não venha a ser algo que as pessoas vão ter que dizer para você, as pessoas vão ter que dizer, você é isso, não. E se entenda, melhor do que as pessoas dizerem quem você é você mesmo saber de Deus quem você é. Sim, exatamente. Eu acredito que hoje a gente tem vivido um tempo muito novo, para mim tem sido muito novo. Eu sou convertido há uns 10 anos já, mas esses últimos meses tem sido muito novo, muitas coisas. E Deus tem queimado a nossa geração e tem criado focos de incêndio, entendeu? Na nossa cidade. Eu acredito que porque a violência impera sobre Belém, porque a corrupção está imperando, porque algumas coisas estão tanto nos telejornais, porque falta uma atitude sua como igreja. Exato. Entendeu? Falta uma atitude nossa como evangelho, como que a gente se diz evangélico, que se diz o povo mais feliz da terra, o povo que tenha o coração de Deus, sair dos nossos palácios. Exato. Entendeu? Eu vi até um vídeo um tempo desse, eu achei certo o que o cara falou. Igreja você não pode fazer fora das quatro paredes, exatamente. Você tem que ter um convívio. Mas a igreja, ela tem que esticar os seus braços. E você, como jovem que está me vendo aí, você é um músculo do seu pastor. Você é alguém que pode chegar num lugar que o seu pastor não chega. Você é alguém que pode falar algumas coisas para algumas pessoas que o seu pastor talvez não tenha entendimento e não tenha perfil para isso. Então a gente tem que entender que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu nem gosto de falar tanto zona de conforto, porque zona de conforto traz um lugar de deleite. É um lugar de contemplação, é um lugar de você estar desfrutando. Eu digo, mais uma zona de conformidade, de estacionamento, de estar parado, de não querer tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Você tem que sair dessa zona, você tem que se mover, você tem que se despertar. Desperta tu que dorme, você que está dormindo aí, por favor. Desperta em nome de Jesus. Tem muita gente aí fora, aqui em Belém, esperando por você, cara. Esperando ouvir a voz de Deus através de você. E você está se perdendo, discutindo, criando polêmicas na sua igreja, discutindo teologia. Eu já cansei disso, a gente já cansou disso. Entendeu? Hoje é um tempo que você precisa sair da sua igreja, não sair dela, mas você precisa sair do palácio e manifestar o reino de Deus. Exatamente. Jesus foi muito mal representado, cara. Por muito tempo. Foi muito mal representado. E a gente precisa representar ele de uma forma correta, na vida cotidiana, entendeu? Não vai ser uns eventos, não vai ser entretenimento que vai mudar a nossa cidade. Vai ser uma vida na palavra, uma vida banhada no Espírito Santo, uma vida banhada na palavra dele. Ele vivendo em você. É aquilo que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é o próprio Cristo vivendo dentro de você, cara. Como tu falou uma coisa no Caça do Tesouro que teve, tu falou assim, quem vive por exibição não tem tempo para se manifestar. Caraca.
Isso, acho que foi mais ou menos assim que falou. Cara, isso daí tocou meu coração. Quem vive por exibição não tem tempo, de fato, não tem tempo para se manifestar. E cara, a natureza, ela anseia pela manifestação e não pela exibição dos filhos de Deus. Caramba, nem eu tenho medo que eu falei isso, mano. Outra coisa, ele falando sobre igreja, quando eu gosto de falar sobre igreja assim, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. E nós somos o corpo, amém? Quando Jesus estava na terra, a cabeça pensava e o corpo agia. Ah, tá ali um enfermo. Aí a cabeça vai lá e cura o enfermo. Aí o corpo ia, tocava no enfermo e o enfermo era curado. Ou senão, as pessoas tocavam no corpo e as pessoas eram curadas. Aí tá ali um endemoniado, e a cabeça, bora lá, bora expulsar esse demônio. Aí lá foi o corpo, expulsou o domínio do cara. Né, o cara foi liberto e tal. Ali um pecador, vamos amar aquele cara. Aí a cabeça pensava, bora lá, e o corpo ia e amava. Jesus morreu e ressuscitou e foi pro céu. Quem continua sendo cabeça? Jesus. E quem é o corpo hoje? Na terra? Somos nós. Exato, cara. A cabeça continua normal, e o corpo? A cabeça continua pensando, cara, tá ali o endemoniado, tá ali o cara que precisa de cura, tá ali o cego, o surdo, e ele falando, vai lá e cura. Tá ali o pecador, vai lá e ama. Aí tem um problema aqui. Existe o corpo de Cristo e existe membros. Lá em Romanos 12 sempre fala disso, dos membros, cada um foi chamado por alguma coisa. Mas do momento que existe um cabeça, e o cabeça é Cristo, no momento que o membro perde a vida da cabeça, ele se torna uma prótese. Exatamente. O pastor Luiz Emílio sempre fala disso. Ele perde a vida da cabeça e o sangue não corre mais, não se movimenta mais. Ou seja, não tem resultado. Ou seja, se você é prótese, é muito mais fácil você sair do corpo sem sentir dor, sem... Entendeu? Você não vai ficar aflito querendo se congregar em outra igreja. Não tem uma razão de você viver. Não tem um propósito para isso. Você vai viver no piloto automático e uma hora, cara, tu vai sucumbir, tu vai cansar, tu vai jogar tudo pra fora, entendeu? Vai mostrar quem tu é e todo mundo vai ver a bagaceira de quem tu é, entendeu? Então, cara, a gente precisa ter entendimento disso, isso é muito sério, gente. A gente precisa ter entendimento de que nós fomos chamados para um propósito, nós fomos chamados com uma identidade e não há tempo mais para brincar, cara. Você quer esperar o Brasil virar uma Venezuela? É isso que você quer? Você quer esperar o Brasil virar uma ditadura aí? Entendeu? Então você precisa manifestar o reino de Deus. Romanos, ele fala disso, Romanos 8. Que a criação, ela espera, ela aguarda com gemidos a manifestação dos filhos de Deus. Isso não é um texto evangélico, cristão, bíblico, uma folha. É um chamado para todos nós. E você não tem que esperar, eu vou para a África para fazer isso. Mano, é agora. Se tu puder acabar de ver esse vídeo, vai pra rua e vai evangelizar alguém, entendeu? Queima, alguém precisa queimar. John Wesley sempre fazia isso. John Wesley dizia que ele ia, as pessoas iam atrás lá na igreja dele para ver ele queimar. Alguém tá vendo você queimar? Alguém tá vendo a gente queimar? Cara, o Moisés, ele foi atraído pela sarça porque ela ardia e ela não era consumida. E depois que ele se aproximou, a palavra veio do alto. Ou seja, você quer liberar palavras? Se queime. Queime, as pessoas vão ser atraídas a você e você vai liberar a palavra para elas. Não libere palavra antes de você queimar. Queime para você liberar a palavra. Entendeu? Então, cara, tu quer queimar, tu quer atrair pessoas, tu quer influenciar pessoas, seja influenciada por Deus. Né, cara? Então, só vai, brother. Só vai, te lança. Só pra gente terminar, toma aí, violão, pra gente cantar alguma coisa. Tu começou com aquele texto de Mateus 8, 25, 35. Ele falava sobre Jesus estar curando e estar mandando isso como um chamado de responsabilidade para cada um de nós. Então esse vídeo, cara, é para fazer você refletir nisso. Você não precisa de uma autorização do seu pastor para fazer alguma coisa. Você precisa se mover, cara. Se mova, se desprenda, sabe? Deixa Jesus se revelar através da sua vida, para que a sua família diga: quem te viu, quem te vê, cara. Para que as pessoas da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho sejam impactadas por isso. Hoje é um tempo que Jesus vai se revelar, Ele aparecendo Ele próprio, curando as pessoas, falando no ouvido das pessoas. Não vai ser mais com texto de Facebook, não vai ser mais com publicações de Instagram, não vai ser mais com vídeos no YouTube. É manifestar, cara. Toque as pessoas. Tocar as pessoas.
é fazer Jesus se revelar, Ele por inteiro. Isso é muito diferente. Se você não vive isso hoje, procure e viva, ore, chore, geme, porque eu tenho feito isso nas minhas madrugadas. Eu não aguento mais, entendeu? Então pra gente terminar, a gente vai cantar uma música para que a gente possa estar querendo viver isso. A gente não está aqui somente para falar alguma coisa, para responsabilizar você. Isso está cobrando muito, isso tem queimado dentro do nosso coração. A gente quer viver isso, a gente tem começado a viver isso de uma forma muito, muito sobrenatural, uma forma muito nova para nós. E a gente quer te influenciar a fazer isso, a viver isso. Amém? Jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, se graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. É isso, gente. Obrigado por você nos acompanhar até aqui. Deixa o seu gostei. Compartilha com todo mundo que você conhecer aí essa mensagem, ainda que seja grande, mas eu quero que você compartilhe isso. Se você quiser viver isso, compartilhe isso com o máximo de pessoas que puder, entendeu? E procure viver isso, procure queimar, deixa fluir. Alguém nesse tempo precisa queimar. Jesus está procurando por você. Esse chamado é seu. Não é mais sobre o seu pastor, não é mais sobre um homem, é para todos nós. Amém? Cara, Deus te abençoe. Viva isso. É nóis.